As paz a todos, agora sim. Vocês estão bem? Melhor Peace of the Lord. Bora, só isso, só. Passou daqui, eu não sei mais nada. Bom, como o tempo está escasso, vamos direto ao ponto. Abram suas Bíblias aí em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim: conforme te solicitei. Amém, igreja? Amém. Conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam discórdia em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Amém? Vamos ler junto esse último versículo? O alvo, vamos. O alvo é o amor puro de uma fé. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pois a Tua palavra ela é fiel e verdadeira, Senhor Jesus. Pai, que em nome de Jesus, que nessa noite, ó Pai, que o Senhor fale conosco de forma extraordinária, Pai. Não pelos pecadores que aqui virão, mas porque a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Deus, fala conosco essa noite em nome de Jesus. Prepara nosso coração como uma boa terra para receber a Tua semente, ó Pai. E que ela venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Se você crê, faz barulho para Jesus aí. Dá uma glória a Deus. Meus irmãos, antes de falar de Timóteo, eu quero começar falando sobre o motivo de nós estarmos aqui. Sobre Jesus Cristo. A Bíblia, ela fica um ponto sem relatar a história de Jesus. A gente vê que fala dele aos 12 anos e depois vai falar dele novamente quando ele já está próximo aos 30. E ali Jesus, ele vai em direção ao Rio Jordão, ele vê João Batista batizando e ele fala, eu tenho que ser batizado também. E ali naquele momento é a primeira vez que a Bíblia relata o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo ambiente, na mesma hora. Porque no momento que Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e uma voz do céu fala, este é o meu Filho amado, a qual eu me comprazo. E a partir dali, inicia-se o ministério de Jesus. Então Jesus ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E no deserto Satanás tenta tentar Jesus de todas as formas, inclusive com a palavra. Mas Jesus com a própria palavra rebate todas as tentações de Satanás. E na sequência, dias depois, Jesus ele chega na sua cidade natal, em Nazaré, e ele entra na sinagoga. E naquela sinagoga, entregam um rolo, um livro para ele ler. E quando ele abre, está na escritura que o profeta Isaías profetizou sobre ele. Que dizia o seguinte, que o Espírito de Deus estava sobre ele e ele veio para libertar todos os cativos, todos os cansados e oprimidos, para dar cura aos cegos, para curar coxos e mancos. Ele veio para trazer restauração. E quando ele terminou de ler e guardou, ele falou o seguinte, hoje se cumpriu esta palavra. E as pessoas ali ficaram olhando para ele, algumas admiradas. Mas os religiosos da época ficaram enfurecidos. Expulsaram Jesus de Nazaré, expulsaram Jesus da sinagoga. Ele foi proibido de pregar o evangelho ali, mas a palavra não parou. Jesus seguiu adiante, começou a pregar em Cafarnaum, começou a chamar discípulos, vem, segue-me, vem, segue-me. Daqui um pouco Jesus ele estava sendo acompanhado por um monte de homens que a sociedade não dava crédito. Pessoas comuns, pescadores, agricultores, cobradores de impostos. Pessoas improváveis.
que Jesus escolheu para fazer algo extraordinário. Pessoas como nós. E Jesus começa a pregar, começa a curar, e as pessoas vão ficando maravilhadas. Onde Jesus ia, era muita gente ao redor dele. E Jesus continuou fazendo aquilo que o Pai mandou fazer. Até que um dia Jesus ele chega num lugar onde estava tendo um casamento. E ali publicamente a Bíblia registra o primeiro milagre de Jesus. Inclusive é neste livro que tem um mandamento, o único mandamento de Maria, que quando ela percebe que acabou o vinho, vai falar com Jesus, Jesus falou, calma que ainda não é minha hora. Aí depois ela olha para os discípulos e fala assim, olha, este é o mandamento, tá? Façam tudo que ele lhe disser. Façam tudo que ele lhe disser. E aí os discípulos obedeceram, encheram as talhas de água e Jesus transformou ela em vinho. Todos ficaram maravilhados. A partir dali, Jesus começou a expressar vários milagres. Inclusive no Evangelho de João, no último versículo do livro, fala que ele operou tantos milagres, que se fosse anotar em livros, não caberia nem no mundo inteiro. Esse é o Deus que nós servimos. Só que quanto mais Jesus operava milagre, quanto mais Jesus pregava o Evangelho que cura, que transforma e que restaura, mais enfurecidos os religiosos ficavam. E a perseguição só aumentava. Até que eles corromperam um de seus discípulos, que por um beijo, por 30 moedas, com um beijo te traiu Jesus. E Jesus foi crucificado, foi morto na cruz do Calvário, foi humilhado, recebeu vários açoites, por amor a mim e a você. Mas a Bíblia nos conta que no último suspiro, ele falou, está consumado. O pecado que havia separado o homem de Deus foi pago naquele momento. Só que a história nos conta, a Bíblia relata que os discípulos, conforme passou o primeiro dia da morte de Jesus, ele não ressuscitou, o segundo também não, começaram a ficar apavorados. Aí no terceiro dia Jesus ressuscita. E rapidamente a história se espalha. Todos ficam sabendo que o Mestre ressuscitou. E Jesus foi aparecendo para aqueles que não acreditaram, como Tomé, que falou, como que ele apareceu aqui quando eu não estava? Eu só acredito se eu ver. Será que tem Tomé aqui no meio de nós? E Jesus apareceu. Tomé tocou suas feridas e falou, agora que eu vejo, eu creio. Jesus disse, bem-aventurado os que não viram e creem. E a Bíblia nos relata que Jesus ficou cerca de 40 dias ali, fortalecendo os seus discípulos, e depois Jesus falou, eu vou subir aos céus, mas vocês não vão ficar sozinhos, que eu vou vos deixar o Consolador. E Jesus de fato deixou o Consolador, o Espírito Santo desceu como um vento impetuoso, quando as pessoas se reuniam naquela festa de Pentecostes. E ali o Evangelho foi pregado, e várias pessoas de várias nações, de várias línguas, entenderam o real significado que o profeta Joel tinha anunciado lá. 3.000 almas converteram. E eles saíram pregando o Evangelho. E a Bíblia nos fala também de um seguidor de Jesus chamado Estevão, que pregou com tanto afinco essa palavra, que ele foi acusado de blasfêmia e levaram ele para ser apedrejado. Só que a Bíblia nos fala que, momentos antes de Estevão ser apedrejado, que aliás ele faz uma das pregações mais lindas que a Bíblia relata, falando de Jesus desde Moisés até a ressurreição. Momentos antes de ser apedrejado, ele olha aos céus. Os céus se abrem para Estevão e ele vê Jesus em pé à direita do Pai. E ele fala, Senhor, recebe o meu espírito e não lhes imputem esses pecados. Você tem noção do que é estar cheio realmente do Espírito Santo? É você olhar para aqueles que estão te tacando pedra e falar, Senhor, não lhes imputem esse pecado. E Estevão é apedrejado e a Bíblia nos relata que aos pés de um jovem que estava ali chamado Saulo, colocaram as roupas enquanto apedrejavam um cristão. E este Saulo, já crescendo com sangue nos olhos, com raiva
de todos que seguiam a religião do caminho, porque Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi na sinagoga e pediu cartas para ir até Damasco, prender todo mundo que declarasse que fazia parte deste grupo. E lhe deram essas cartas. Ele tinha a ordem para prender e mandar matar quem professasse o nome de Jesus. E a Bíblia diz que durante a viagem dele a Damasco, no meio do caminho, num sol, pensa, metade do dia, um raio de luz brilhou tão forte, que ele caiu ao chão e ficou cego. Não viu mais nada. Só falou: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus. E a partir daquele momento, Saulo foi completamente transformado. Aqueles que os religiosos achavam que era a ferramenta que eles iam usar para parar os cristãos, que iam usar para parar a palavra de Deus, Deus tomou para si e falou: agora é Ele que eu vou usar para anunciar o Evangelho. E esse homem se levantou e começou a pregar o Evangelho com tanto afinco, que a palavra diz que na sua primeira viagem missionária, ele conheceu um jovem chamado Timóteo, numa cidade chamada Listra. Esse Timóteo, a mãe dele e a avó era judia, que se converteram ao cristianismo. O pai era grego, pagão. Mas Timóteo cresceu conhecendo a lei. E através de Paulo ele conheceu o verdadeiro evangelho que transforma. E Paulo falou para ele, falou: Timóteo, eu preciso ir para a minha segunda viagem. Estou indo para a Macedônia. Mas eu quero que você fique em Éfeso. Porque Éfeso era o centro, era a cidade central, e ali as pessoas estavam se corrompendo. Era uma cidade que tinha de tudo, e as pessoas estavam começando a pregar um evangelho que massageava o ego, o evangelho raso, o evangelho que não traz cura e nem transformação. Paulo conhecia o seu discípulo, falou: fica em Éfeso e pregue a verdade. Mas a Bíblia diz que passado algum tempo, Paulo escreve uma nova carta para Timóteo. Só que na primeira carta que Paulo escreveu, por conta dos religiosos, ele estava em uma prisão domiciliar, com todo conforto, recebia quem ele queria, escrevia, entregava a carta para Tíquico, mandava entregar para outras pessoas. Mas quando foi escrever a segunda carta, já não era mais os religiosos que estavam perseguindo Paulo. Assim como fizeram com Jesus, transformaram a guerra religiosa em uma guerra política, quando envolveram Roma. Então Paulo foi preso numa masmorra, escura, úmida, insalubre. Paulo sabia que o dia da morte dele estava próximo. Só que Paulo tinha uma certeza no coração. Ele sabia que nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem principados e nem potestade, nem coisa alguma poderia separar ele do amor de Cristo Jesus. Pode bater palma, não é para mim não. E Paulo ouve dizer que Timóteo começou a esmorecer, começou a desanimar. Talvez você veio nessa conferência de transformação para você transformar esse seu desânimo em um gás que vai te fazer pregar o evangelho com tanto afinco como você nunca fez na tua vida. E Timóteo, ele estava, por ter pouca idade e ser inexperiente, e vendo aqueles falsos profetas aumentando cada vez mais em Éfeso, Timóteo já estava ficando muito triste. Já estava a dúvida pairando sobre a cabeça de Timóteo. Timóteo já não sabia mais se aquele era seu real propósito. Talvez quantas vezes você já pensou: será que foi para isso mesmo que Deus me chamou? A gente precisa entender uma coisa: cantar é dom, falar é dom, dançar é dom. Agora pregar a palavra da verdade é chamado. Ah, mas eu não falo bem, eu não... Abre a tua boca e deixa o Espírito Santo falar por você.
Mergulha nessas escrituras que o Senhor quer te usar de forma sobrenatural. E Timóteo recebe uma carta e Paulo logo fala: meu filho amado na fé. Deus não te deu um espírito de covardia, nem de medo. Deus te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Jovens, talvez vocês no início da caminhada cristã vivem se perguntando: qual é o meu chamado? Para que Deus me chamou? A resposta é simples: pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, aqui ou aonde Deus plantar os teus pés. E Timóteo pegou esse encorajamento de Paulo de forma tão poderosa, que a história diz que Timóteo pregou o evangelho com tanta firmeza em Éfeso, que a igreja se converteu. Começaram a pregar o evangelho real que cura e que restaura. Começaram a falar da palavra da verdade. E a Bíblia diz que tempos depois Timóteo, ele foi martirizado, mas morreu pregando a palavra. Nem as afrontas impediram que ele não pregasse a palavra. Nem as ameaças de morte impediram que ele fechasse sua boca. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E o Jesus falou: tudo vai passar, mas a minha palavra nunca. Anos depois da morte de Timóteo, um outro apóstolo que Jesus chamava de apóstolo amado, de meu filho amado, que também pregou a palavra com muito afinco, tentaram paralisar ele também. Falaram: esse daqui não vamos matar não, vamos prender ele numa ilha bem longe, ele não vai ter acesso com mais ninguém, ninguém vai poder ouvir ele falando do evangelho. E levaram ele para um lugar chamado Ilha de Patmos. Estou falando do apóstolo João. E ele ficou preso nesse lugar, aonde as autoridades achavam que ele estava inacessível. Agora deixa eu te falar uma coisa: o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que Jesus tomou João pelo Espírito e trouxe a maior revelação que a Bíblia registra, que é o livro de Apocalipse. E a primeira carta que a Bíblia manda João escrever para a igreja de Éfeso, que foi onde Timóteo deixou a sua marca. E a primeira coisa que Jesus fala para Éfeso é o seguinte: eu conheço as tuas obras, que vocês não concordam com esses que pregam a iniquidade, com os nicolaítas. Porém, vocês esqueceram do primeiro amor. Talvez você está aqui hoje para Jesus te lembrar do que te fez ir até os pés da cruz e se deitar diante dele e falar que você é pecador. E para você talvez pensar: não, mas Timóteo foi encorajado, Paulo viu Jesus, João foi arrebatado. As palavras estão registradas, para que nós, quando vir o desânimo, a gente venha se lembrar que Ele está conosco até a consumação dos séculos, que Ele está conosco todos os dias. E uma das palavras que Jesus falou para João naquela ilha, eu quero falar para vocês agora, mas eu gostaria que vocês fechassem os olhos enquanto eu falo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Ele disse o seguinte: e eles enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem pranto, nem lamento nem dor, quando a antiga ordem está encerrada. Aquele que está assentado no trono afirmou: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, o fim.
A todos quantos tiverem sede, darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Faz barulho para Jesus aí, dá glória a Deus. Aleluia! Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que você guarde essa palavra no seu coração e que seja renovado em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Deus abençoe. Ó.